Dados revelam que por insegurança ou por medo de ser assaltado, 8 em cada 10 brasileiros evitam usar o celular em ambientes públicos. Perigo online. Quase 1 milhão de pessoas tiveram suas senhas hackeadas durante o primeiro semestre deste ano. 4 presos envolvidos no massacre no Pará são mortos durante a transferência. PM de Paracatu aperta o cerco para coibir a prática perigosa do uso do cerol. Dia da Amizade faz reflexão sobre as verdadeiras amizades para o percurso da vida. Em Paracatu, atletas do projeto de Jiu-Jitsu fazem bonita em competição e conquistam medalhas. Conheça mais uma candidata à rainha da 33ª Festa Agropecuária de Paracatu. Veja as regras para os condomínios e a segurança das crianças. E ainda, a nossa sala de entrevistas de hoje aborda o tema autoconfiança. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Por insegurança ou pelo medo de ser assaltado, 8 em cada 10 brasileiros evitam usar o celular em ambientes públicos. Segundo a Anatel, no período de um ano, mais de 1,5 milhão de pessoas tiveram que bloquear seus aparelhos por roubo, furto ou perda. Pode tocar o quanto quiser. Ana Carolina não atende o celular na rua de jeito nenhum. Algum tempo atrás eu fui assaltada e me abordaram pedindo o celular. Assim, o trauma até hoje é muito grande e eu realmente não só tento não sair com ele na rua, como também escondido se for necessário. Assim como ela, quase metade dos entrevistados de uma pesquisa já tiveram o smartphone furtado ou roubado. E o medo de ver a situação se repetir ou de ser a próxima vítima levou 84% das pessoas a responderem que evitam atender chamadas na rua. 3 em cada 10 roubos ou furtos registrados no estado de São Paulo têm como alvo o aparelho de celular. Por mais que você se previna, a todo momento, em todo lugar, você tem alguém com smartphone até utilizando, né, isso em vias públicas e gerando essa motivação e essa oportunidade a esse tipo de crime. Mais que prejuízo material, ter o smartphone levado pode significar a exposição de informações privadas. Para que isso não aconteça, é preciso bloquear o aparelho. De acordo com a Anatel, mais de 1,5 milhão de celulares foram bloqueados por roubo, furto ou perda entre os meses de novembro de 2017 e 2018. Também é importante registrar o boletim de ocorrência. E também ativar os recursos de localização e que inutilizem até o hardware desse aparelho para que você comece a desmotivar o mundo do crime que é relacionado à troca de peças de aparelhos. Ana Carolina gostaria de poder aproveitar integralmente a mobilidade do celular. Enquanto falta segurança para isso, ela administra a situação da maneira que pode. Ir o mais rápido possível para casa ou para algum lugar que eu me sinta segura, se realmente for algo urgente, mas na rua não há possibilidade nenhuma de eu atender. E a única certeza nesse mundo digital é de que ninguém está totalmente seguro. De políticos a pessoas comuns, todo mundo que usa a internet pode ter o dispositivo invadido. E não é somente o celular que corre esse risco. Computadores e outros dispositivos também estão nessa lista. O roubo de senhas tem se tornado um crime cada vez mais comum. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 940 mil pessoas foram hackeadas e tiveram suas senhas roubadas. Na era digital, proteger o acesso a dados pessoais é fundamental. Escolher uma senha exige atenção e cuidado. Procuro fazer uma senha bem idiota que ninguém vai tentar copiar. Eu crio senha com letras, números, asterisco também. Troco de mês em mês ou mudo ela assim com caracteres diferentes. A Flávia não se preocupava com isso. O pensamento mudou quando teve as redes sociais invadidas por um hacker. Perdeu todo o conteúdo pessoal
e as postagens onde compartilhava com seguidores um pouco do trabalho como dentista. Quem teria interesse de entrar na minha conta para pagar isso? Foi, acho que mesmo de sacanagem, para mostrar o quanto nós somos vulneráveis, assim. Depois do susto, a atenção foi redobrada. Mudou tudo. Eu mudei o e-mail, porque falaram que o e-mail que eu tinha também era mais fácil de entrar, que eu também não sei se é real isso ou não. Mas eu mudei a conta do e-mail, depois mudei a senha e de tempos em tempos eu mudo a senha. A cada 4, 5 meses eu vou mudando a senha. Uma empresa internacional de cibersegurança identificou que mais de 940 mil pessoas sofreram ataques envolvendo roubos de senha no primeiro semestre deste ano em todo o planeta. O número é 60% maior que no mesmo período do ano passado. O Brasil é um dos países onde a atividade desses ladrões de senhas foi detectada. Cada vez mais, a internet é usada em atividades do dia a dia, seja para pagar uma conta ou fazer uma compra. Por isso, os perfis digitais são atrativos para os criminosos. Eles contêm informações pessoais que podem ser usadas em todo tipo de golpe. E hackear as senhas é a porta de entrada para isso. A quebra de senha permite ao ladrão ter acesso às redes sociais e outros dados mais perigosos, como detalhes de cartões de crédito. Qualquer pessoa pode ser alvo. O fato de ser uma pessoa normal, comum, e aparentemente sem interesse para o hacker, é exatamente o mais vulnerável, porque ele não está preparado. Nós temos que estar preparados para evitar a invasão do seu computador, do seu celular, do seu tablet, dos seus dispositivos em geral. E decepcionados com o fraco desempenho econômico, 7 em cada 10 brasileiros tiveram que fazer cortes no orçamento no primeiro semestre deste ano. Veja este e outros destaques desta quarta-feira. É o que aponta um levantamento do SPC Brasil, que ouviu 800 pessoas entre os dias 10 e 17 de junho sobre o desempenho da economia do país. 69% tiveram que apertar o cinto e cortar refeições fora de casa, compras de roupas e calçados e viagens, por exemplo. Ainda segundo a pesquisa, 44% dos brasileiros começaram o ano com expectativas positivas sobre a economia, mas 6 meses depois, apenas 13% consideram o desempenho acima do esperado e quase metade acha que o desempenho é pior do que a perspectiva inicial. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária realiza hoje em Brasília uma audiência pública para discutir 2 propostas sobre a regulamentação do cultivo da maconha. Durante a manhã foram abordadas regras para o cultivo da cannabis sativa para fins medicinais e científicos. À tarde, a pauta será sobre os procedimentos para registro e monitoramento de medicamentos feitos à base da planta. O plantio doméstico e o consumo recreativo da maconha continuará proibido. Essa consulta pública prevê que apenas empresas possam cultivar a planta com supervisão da Anvisa e de autoridades policiais. As operadoras de celular começam hoje a atualizar o cadastro de clientes que possuem serviços pré-pagos em 10 estados e no Distrito Federal. O prazo para o recadastramento termina no dia 2 de setembro e quem não fizer pode ter a conta telefônica bloqueada. Os usuários com pendências cadastrais vão receber mensagens de SMS e devem entrar em contato com suas operadoras. Segundo a Anatel, o recadastramento tem por objetivo evitar fraudes. Os ministérios da Cidadania, da Educação e da Economia são os mais afetados pelo novo bloqueio de verbas anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. A distribuição dos cortes, que somam 1 bilhão e 400 milhões de reais, consta de um decreto publicado na noite de ontem, como edição extraordinária do Diário Oficial da União. O contingenciamento é para o governo ajustar os gastos às novas previsões de queda no crescimento do PIB este ano, de 1,6% para 0,8%. Isso também deve provocar queda na arrecadação de impostos. Se o governo exceder o teto de gastos, pode incorrer em crime de responsabilidade. De acordo com o decreto, a pasta mais afetada pelo novo bloqueio de verbas é o da Cidadania, seguido pela Educação, depois Economia, Turismo, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Relações Exteriores e Meio Ambiente. Originalmente, a intenção da equipe econômica era bloquear 2,5 bilhões de reais. Depois, o valor foi reduzido para 1 bilhão e 400 milhões. E a deputada Janaína Pascoal, do PSL de São Paulo, pediu no Senado o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.
O pedido de impeachment contra Dias Toffoli entregue ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é motivado pela decisão do ministro de suspender todas as investigações que usam dados compartilhados pelo COAF e pela Receita Federal sem autorização de um juiz. O pedido é assinado também por procuradores ligados ao grupo Ministério Público Pró-Sociedade de tendência política conservadora. No documento, Janaína Pascoal e os procuradores alegam que a decisão de Dias Toffoli contrariou a Constituição Federal e diversas leis, e também uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal. No último dia 16, Dias Toffoli atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro para interromper a investigação aberta contra ele pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A investigação é baseada em relatórios do COAF que apontam movimentações atípicas do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. A decisão de Toffoli deve ainda ser analisada pelo plenário do STF em julgamento previsto para novembro. Vamos agora às notícias internacionais. Nos Estados Unidos, 900 crianças estão em centros de detenção na fronteira, separadas das famílias. Para chamar a atenção para o problema dos imigrantes, um arquiteto e uma designer usaram um muro com o México para construir um brinquedo que faz pensar em coisas muito sérias. 3 gangorras cor-de-rosa instaladas na cerca entre Cidade Juárez, no México, e El Paso, Texas, uniram adultos e crianças americanas e mexicanas. Virginia Sanfratello, professora de design, e Ronald Rael, professor de arquitetura, dizem que é uma metáfora das relações Estados Unidos-México. As ações que acontecem de um lado têm uma consequência direta para o outro lado. Enquanto isso, a União Americana pelas Liberdades Civis denunciou mais de 900 casos de crianças separadas dos pais, indicando que 20% são bebês ou crianças com menos de 5 anos de idade. A organização indica que a administração Trump acusou vários imigrantes de delitos menores para manter os filhos separados dos pais. Mais de 390 famílias foram detidas na fronteira sul dos Estados Unidos desde outubro do ano passado. A Organização pelas Liberdades Civis pediu ao Tribunal da Califórnia para esclarecer os critérios usados para manter um número tão elevado de separações familiares. A Coreia do Norte disparou 2 mísseis balísticos na manhã de hoje. A denúncia partiu da Coreia do Sul e os mísseis voaram 30 quilômetros a 250 metros de altitude até caírem no mar. O governo norte-coreano não confirmou, mas também não desmentiu os 2 lançamentos. Na semana passada, o país fez outros 2 testes de lançamento com novos mísseis balísticos de curto alcance. Os primeiros desde que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente norte-americano, Donald Trump, se encontraram e concordaram em retomar as negociações sobre desnuclearização. O ministro do Exterior do Irã, Mohammad Zarif, anunciou que seu país vai reduzir os compromissos com o Acordo Nuclear Internacional se a Europa não garantir apoio ao Irã e proteção contra as sanções dos Estados Unidos à venda do petróleo iraniano. E no meio das enchentes no Paquistão, um repórter de TV literalmente mergulhou na matéria para mostrar essa realidade para os seus telespectadores. Azadar Hussain, que é repórter do canal local GTV News em Punjab, no Paquistão, só tinha a cabeça e o microfone acima da água enquanto relatava a situação das enchentes na tarde de sexta-feira. Na tela, alguns usuários de mídias sociais elogiaram a dedicação de Hussain, como um que escreveu no Twitter: "Isso está elevando o nível de reportagem ao infinito e além". No entanto, alguns outros estavam preocupados com a segurança do jornalista. Segundo a Autoridade de Gerenciamento de Desastres do Paquistão, 71 pessoas perderam a vida em incidentes relacionados à chuva em todo o país no último mês. O escritório meteorológico previu que as correntes de monções deverão se espalhar para as partes central e sul do país nos próximos 2 dias. De junho a setembro, a época das monções é essencial para a irrigação de plantações e abastecimento de água no continente indiano, onde vive 1/5 da população mundial. No próximo bloco, 4 presos envolvidos em massacre no Pará são mortos durante a transferência. E ainda, em Paracatu, PM aperta o cerco para coibir a prática perigosa do uso do cerol. Os detalhes já já.